que a Tainara tá falando é que é de uma história que eu já tinha tido carro. Já tinha comprado meu primeiro carro, meu segundo carro, só que eu tinha quebrado nessa época. Eu tava quebrada, tinha montado pizzaria e tinha dado errado, assim, e eu tinha endividado, tava um processo bem difícil. E eu trabalhava no Fujioka e eu fazia faculdade de administração. E eu ia pro Fujioka de ônibus. Aí eu saía de casa, ia pro Fujioka de ônibus e eu ia olhando os carros. E aí eu pensava assim, meu Deus, será que eu nunca mais vou ter um carro? Será assim? Eu tinha aquela dúvida, né? Ficava assim. Mas quando eu olhava para os carros, eu não olhava para o carro barato. Eu já olhava para os carrões, né? Que passava, tipo, eu olhava para SUV, que eu sempre queria ter um SUV. Eu olhava assim e ficava, meu Deus, como é que pode, né? Eu tô aqui, mas tô olhando só para os carros bons, né? Não olha para um Corsinha, não olha para um Golzinho, não. Eu só olhava para carro bom. E eu saía de casa de ônibus, ia lá para o Fujioka, trabalhava, depois eu pegava o Eixão, pegava outro ônibus, ia lá para a faculdade Estácio para fazer a faculdade. De lá eu pegava outro ônibus e ia embora. Era assim, quase o dia todo andando de ônibus e vendo os carros. E eu pensava assim, não, mas eu vou comprar. Eu vou ter meu carro, eu vou ter e vai ser um carro extraordinário. E depois disso, as coisas começaram a evoluir. E eu pensava só em coisa boa. Eu nunca fui uma pessoa que eu pensei pequeno. Nunca foi. Eu sempre na minha vida, eu olhava as coisas, mesmo que eu não tinha, eu já olhava como se eu já tivesse. Eu já me colocava como se eu já estivesse lá na frente. Sempre eu fiz isso na vida. E nesse processo do carro, às vezes eu dava risada de mim. Porque eu ficava dentro de um ônibus, às vezes no calor, às vezes até eu dormia no ônibus, de tão cansada que estava de trabalhar, estudar, aquela coisa toda. E eu olhava os carros assim e eu ficava olhando só para os carrões. Eu nem olhava, se passasse, era como se eu estivesse dentro de um carrão e, tipo, tô andando na rua dentro de um carrão que eu nem olhava para os carros menores, para os carros mais baratos, eu olhava para aqueles carros assim. E eu pensava assim, a hora que eu descia do ônibus, eu pensava assim, gente, eu tô no mundo da lua, né? E ficava dando risada de mim mesma. Mas o processo é tão incrível que a nossa mente, ela vai te levar. A nossa mente, é o universo, né? Que ele vai acoplando aquela energia, aquela vibração que você tem de querer, de sentir que você pode, automaticamente aquilo vai se acoplando em você. As coisas foram tranquilas, né? Assim, no processo dessas mentalizações, que eu comecei, então, a evoluir. Eu comecei a receber propostas, as oportunidades começaram a vir para mim, porque eu mentalizava aquilo e eu atraía aquilo, porque eu sentia. Não é só você colocar na sua mente, sabe? Você precisa colocar na mente e sentir, como se aquilo já fosse seu. E ser grato também. Porque se você não for grato pelo que você tem, ou pelo aquilo que você quer, como é que o universo vai trazer para você? E aquilo eu sentia que eu já tinha, eu era empoderada. Andando de ônibus, 3, 4 ônibus por dia, empoderada. Acordava às 5h30 da manhã para pegar um ônibus, para fazer toda aquela viagem toda. Mas empoderada, eu me sentia já. Eu me sentia que eu tinha. Aquele mundo que eu estava vivendo era só passageiro, porque eu já tinha um processo para mim. E isso não demorou um ano. Eu já tinha comprado meu carro. Eu imaginava uma SUV. E o primeiro carro que eu comprei naquela época foi um Idea Adventure, que tinha um pneuzinho atrás. Eu pensava, eu quero um carro. Passava aqueles carros que tinham um pneuzinho atrás. Aquela época foi quando saiu um carro que era da Citroën, que é um Aircross, que tinha um pneuzinho atrás. Eu olhava assim, eu falava, nossa, eu gosto desse pneuzinho atrás, eu acho top, né? E aí o primeiro carro que eu comprei naquela época foi assim, rapidão, eu ainda estava trabalhando no Fujioka ainda. Tipo, coisa de 3 meses, nem isso eu acho. Até tem um monte de amigos minhas que eu encontrei pouco tempo agora, do Fujioka, e a gente estava falando sobre isso, né? Que foi assim, em torno de menos de 3 meses eu já estava com uma Idea Adventure quitado. Peraí, não era financiado, quitado. E as meninas falavam assim, gente, nossa, a Cintia evoluiu tanto, mas era aqui, ó, as oportunidades vinham, porque eu já era terapeuta. Então eu atendia uma pessoa, atendia outra, fazia trabalho para faculdade, eu fazia isso, fazia aquilo, aí eu recebi uma proposta, fui para o Rio Grande do Sul para trabalhar com política e as coisas começaram as oportunidades começaram a chegar para mim. E a facilidade foi assim, ó. E quando eu vi, eu já estava construindo meu castelo. Quando eu vi aquelas dívidas que eu tinha, aqueles processos que eu tinha, eu já tinha pago. Os funcionários que entraram na justiça contra mim, paguei tudo.
Então, as coisas, elas começam a alinhar na nossa vida quando a gente decide. A gente precisa decidir e a visualização mental é isso, é fazer alcançar. E você não pode desistir. Tem gente que fica mentalizando um mês, quando chega no mês, ele desiste, porque ele quer que a coisa seja muito rápida. Você tem que pegar aquilo que você quer e mentalizar, acreditar naquilo e soltar para o universo. Você não tem que ficar correndo atrás. Você não tem que ficar todo dia lembrando, eu preciso disso, preciso focado nisso. Você tem que soltar para o universo. E quando você solta, as coisas acontecem, que as oportunidades, elas chegam. Você tomou a decisão, acabou. É crença. Você precisa acreditar. A lei da atração, ela é a fé. E é bíblico, porque Deus fala na Bíblia que se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Então imagina, a lei da atração é você acreditar. A física quântica é isso. E as pessoas, elas acreditam que é algo, sei lá, as pessoas acreditam que é algo místico e tudo, e não tem nada de místico. É algo muito real. E até a comprovação científica hoje a gente tem sobre isso, né? Então, eu sempre digo que aquilo que você quer, se você colocar aqui e sentir no seu coração, que a gente chama de pensar, né? Ou seja, criar uma memória mental, sentir, vibrar e automaticamente essa assinatura digital ela acontece na nossa vida. Eu falo isso para todo cliente. Todo cliente que faz bonitinho o Planner GPS, ele tem lá o mural dos sonhos, né? Que é a vitrine, a rota dos sonhos, e tá ali e ele executa. Se ele executar trabalhando essa memória, trabalhando esse sentimento e principalmente soltando para o universo, que é a parte da vibração, automaticamente ele vai construir. Eu tenho vários testemunhos, vários depoimentos de pessoas que conseguiram bater meta de 1 milhão, conseguiram adquirir o carro. Ai, Cíntia, olha, eu já tô com meu carro novo, consegui igual você. Ai, Cíntia, eu já tô com meu emprego. Outra amiga minha lá de muito tempo atrás, ela veio aqui, fez uma terapia comigo, passou um mês, ela tava com depressão, sem saber o que ia fazer da vida. Um mês depois ela tá aqui, vai atender na clínica agora. Ela é enfermeira também. Vai atender na clínica com ozonioterapia. Porque eu falei pra ela, olha, isso. Ela falou, nossa, eu quero isso. Ela mentalizou, aconteceu, fez o curso, se apaixonou, já tá trabalhando e ganhando dinheiro. É isso. Você precisa acreditar. Só isso. E soltar. Não ficar assim, eu quero isso, eu quero. Não é assim que funciona. Você tem que acreditar, né? Acreditar, ter fé. E soltar. É assim que funciona.